Acho que para a gente pensar essa pergunta, num mundo globalizado como está o mundo de hoje, o Brasil inserido neste mundo, a gente tem que pensar nas grandes tendências mundiais, né, globais, porque é nisso que o desenvolvimento econômico brasileiro também estará inserido, com as suas especificidades, com os seus esforços locais, com a sua organização política e social local, mas, enfim, tendo que conviver com as grandes tendências. E essas grandes tendências são todas elas muito desafiadoras para o desenvolvimento econômico da nação brasileira. Em primeiro lugar, tem a expansão avassaladora do progresso técnico, que não somente preserva, como aparentemente está intensificando o processo inovativo à escala global. Principalmente nos grandes centros de desenvolvimento e também atualmente na China, que é a grande novidade nesse panorama. Nós estamos falando, evidentemente, das tecnologias de informação e comunicação, em toda a convergência das mídias, estamos falando da genética, das ciências da saúde em geral, estamos falando de todas as ciências, toda a ciência e tecnologia já direcionada para a questão ambiental, inclusive todas as questões associadas à energia. Enfim, tem um mundo, esse mundo do século XXI, de revolução tecnológica. Nisso, como está o Brasil? Não está muito bem nessa fita, porque o Sistema Nacional de Inovação, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia é bastante inferior, embora tenha se feito um esforço grande na área acadêmica, na área de produção de inovação em empresas está deixando bastante a desejar. E nós não estamos conseguindo formar um sistema nacional de ciência e tecnologia ou de inovação que corresponda a essa velocidade de progresso técnico no mundo inteiro. Estamos ficando para trás. Um segundo aspecto, uma segunda tendência básica é a da mudança nas relações, enfim, mudança na divisão internacional do trabalho. Onde se produz o quê? A grande novidade aí é a produção asiática, centrada, nucleada cada vez mais na China, mas também tem ao lado dela a produção japonesa e coreana, que formam um sistema integrado de produção na Ásia, que tem deslocado, reduzido a produção industrial europeia, norte-americana, ocidental em geral, e mais ainda a produção industrial dos países que em algum momento tentaram fazer um esforço de industrialização, como foi o caso do Brasil. Nós não estamos bem nessa fita também, porque diante disso você teria que fazer ter um projeto de industrialização radical, projeto radical de reindustrialização, e o Brasil não tem feito isso. Perdeu uma boa oportunidade porque tinha influências ideológicas desenvolvimentistas nos governos Lula e Dilma, mas isso foi uma oportunidade perdida, e a recuperação dessa possibilidade, nós estamos no meio de uma crise política. É difícil saber se isso vai se recuperar com rapidez, mas eu tenho a impressão de que não estou muito otimista em relação a isso, mas é uma esperança. Porque sem uma boa diversificação produtiva, é muito difícil você fazer uma boa inserção internacional. É muito difícil você aumentar a produtividade do sistema econômico, é muito difícil você deixar de ser vulnerável aos ciclos internacionais, etc, etc, etc. Então aí nós também não estamos muito bem nesta fita. A terceira grande tendência é o custo para a natureza que a produção, nos últimos 100 anos,
tem produzido e a destruição da natureza que o desenvolvimento econômico tem determinado. A gente não sabe muito bem onde que essas coisas vão parar e, evidentemente, a maior ameaça de todas é o crescimento global, que vai ter repercussões. Dentro do cenário das repercussões existe uma repercussão muito potencialmente forte sobre a produção agrícola, que é aparentemente por onde, nessa redivisão internacional do trabalho, que vai levando a Europa e os Estados Unidos para uma maior participação de serviços densos em tecnologia na divisão mundial do trabalho, nessa redivisão internacional está nos cabendo a nós da América Latina, nós do Brasil e os países africanos a parte da produção primária. No que diz respeito à produção primária agrícola, esse aquecimento global pode também ser um problema. Não é que eu estou defendendo aqui a reprimarização, estou dizendo que recursos naturais não são um castigo de Deus e, bem aproveitados, podem ser um ativo importante para um desenvolvimento econômico que inclui industrialização, progresso técnico, etc. E a quarta tendência global é a da hegemonia das finanças sobre a produção. E a instabilidade macroeconômica gerada pelas finanças internacionais. A gente não conseguiu ainda se recuperar e repensar uma forma alternativa institucional de lidar com os grandes fluxos financeiros internacionais, e a gente, de novo, não está bem nessa fita, porque a gente tem um sistema financeiro muito subordinado ao domínio dos grandes capitais. E no Brasil a financiarização assumiu proporções muito preocupantes, inclusive o fato de que a nossa indústria passou a ter na sua busca de rentabilidade uma dimensão importante nos retornos a aplicações financeiras, no lugar do retorno a aplicações produtivas e tecnológicas, que deveriam ser o motor da decisão, o centro da decisão de investimento no setor produtivo industrial, e infelizmente deixou de ser. Então, em todas essas tendências básicas universais, nós teríamos que tomar cuidado, teríamos que pensar num projeto nacional que pudesse fazer o devido enfrentamento dessas tendências. E nós estamos devendo em relação a isso. Nós também temos que incluir no projeto nacional, isso é um trabalho essencialmente local, é menos a influência externa, vem mais por ideologias do que efetivamente por embate político local, embora algumas influências a gente sabe que existe também. A gente tem que pensar a questão da distribuição da renda, né, e da proteção social, de um projeto, incluir nesse projeto como beneficiário do desenvolvimento econômico, um projeto em que se processe uma verdadeira inclusão social e um acesso universal a bens e serviços públicos pela população brasileira como um todo. Nós temos um país com uma propriedade, uma renda extremamente concentrados, são estruturas de dominação bastante fortes e rígidas, de vez em quando dão espaço para um governo mais progressista, mas quando sentem que estão perdendo o controle, avançam sobre essas forças progressistas de uma maneira, com muita agressividade, como a gente está vivendo hoje em dia no Brasil. Então, existe uma dimensão social do projeto de desenvolvimento daqui para frente que tem que estar muito presente na concepção de todo o projeto. E aí a gente, evidentemente, esbarra, ou pelo menos enfrenta, a questão da política. Que na política a gente tem que fortalecer a democracia substantiva e fazer com que as forças progressistas do país tenham condições de, não somente de conceber um projeto, mas de executar esse projeto, né? Isso é uma questão muito crítica
que, enfim, as dimensões social e política do desenvolvimentismo no século XXI têm que ser muito bem pensadas, porque isso significaria em si mesmo uma superação do desenvolvimentismo clássico. A mesa na qual eu tive o prazer de participar, a pedido dos organizadores, do Davi Kupfer, o que nós fizemos, o Pedro Fonseca e eu, foi recuperar todo o conceito de desenvolvimentismo no Brasil. E, na verdade, o trabalho do Fonseca é um trabalho mais amplo sobre o conceito de desenvolvimentismo e sua aplicação na América Latina. E a mim me coube, ele fez uma exposição sobre um artigo dele sobre isso, e eu fiz uma exposição a respeito da história, da ideologia desenvolvimentista, da visão desenvolvimentista de transformação brasileira desde 1980 para cá. A ideia era que isso servisse como uma espécie de pano de fundo para aquela reflexão que se fez ao longo do seminário, do dia de seminário. Aliás, foi uma jornada muito rica. E o que eu fiz foi essencialmente recuperar as correntes de pensamento econômico em grandes fases. Na era desenvolvimentista, entendido, desenvolvimento econômico é crescimento com transformação estrutural e progresso técnico que conduzem ao aumento de produtividade. E desenvolvimentismo é a ideologia que entende que é necessária uma interação entre Estado e mercado, de maneira a promover o desenvolvimento econômico. O mercado sozinho não basta. Enfim, esse é o desenvolvimentismo. É uma ideologia de transformação, de superação do subdesenvolvimento por meio de projetos nacionais que consigam movimentar as forças de produção de maneira a promover essa superação. Durante muito tempo, o desenvolvimentismo não continha uma dimensão social, enfim, a não ser em certos autores, que fosse realmente destacada. O desenvolvimentismo com conteúdo social é alguma coisa mais recente. A tentativa recente, por exemplo, do governo Lula de crescimento com redistribuição de renda faz parte de uma renovação do desenvolvimentismo com a inclusão do aspecto social, que ainda tem muito a dever pelo lado de toda a proteção social, de toda a universalização de direitos, mas que, enfim, se rejuvenesceu no ciclo mais recente. Mas o que eu fiz naquele seminário foi recuperar, então, as correntes de pensamento e o movimento das ideias. O pensamento liberal por um lado, o socialista por outro, e o pensamento desenvolvimentista entre os dois. E como que as ideias foram sendo construídas e superadas de acordo e como reflexo do processo econômico e político, processos históricos reais. Porque as ideias, especialmente no Brasil, enfim, de modo geral, as ideias na área de ciências sociais é muito mais um reflexo da evolução histórica do que outra coisa. E assim foi com o desenvolvimentismo, que até 80 foi hegemônico. O pensamento econômico girou em torno a um projeto de transformação pela via da industrialização, da formação de infraestrutura correspondente, etc. Passa por uma fase que eu chamo de era da instabilidade macroeconômica inibidora do desenvolvimento econômico e do desenvolvimentismo, que vai de 80 até meados dos anos 2000, e uma certa renovação, que agora passa por uma nova crise, no pensamento desenvolvimentista. E eu não cheguei a colocar, nem havia tempo para isso, o objetivo era efetivamente fazer a trajetória da história do desenvolvimentismo até os dias de hoje, foi isso que eu tive a oportunidade de fazer. Apenas terminei a exposição com uma formulação a respeito do que seria enfim, o projeto social desenvolvimentista, digamos,
o projeto do social-democrata progressista do pós-guerra, como que ele poderia e deveria ser pós-guerra europeu, que prosperou e foi bem sucedido, como que ele poderia ser recuperado e difundido nas circunstâncias atuais brasileiras. Essa foi um pouco a reflexão final que eu fiz nesse painel, que tinha, como eu disse, apenas o objetivo de colocar um pano de fundo para a discussão a respeito do século XXI. Um pano de fundo histórico, como que nós chegamos, construindo e evoluindo na ideologia desenvolvimentista, que continua aí, buscando espaço e debatendo com o pensamento conservador e neoliberal